Na reunião de diretoria da Fiesc, realizada na última sexta-feira do mês de maio, um dos assuntos abordados foi o impacto dos acidentes de trânsito na economia. O Brasil é o terceiro país com maior quantidade de vítimas fatais no trânsito, com mais de 41 mil mortes. Fica atrás apenas da Índia, com mais de 137 mil, e da China, com quase 63 mil mortes. É uma questão de educação, é uma questão de sinalização, a malha precária da rodoviária, é uma série de fatores que fazem com que nós tenhamos esse índice vergonhoso. Então nós somos realmente o terceiro país em que mais ocorrem mortes no mundo. Estamos entre os 5 piores, né? O primeiro colocado se colocou bem a Índia, depois a China, o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia. É lamentável essa estatística aqui, realmente ela tem a ver, é real, né? E eu digo assim que é muito em função também dos relevos do nosso estado e da falta de investimentos em infraestrutura. Mais precisamente na região oeste, eu posso falar com toda a propriedade, né? Onde que se tem um PIB fabuloso, onde se produz muito alimento para o estado, para o Brasil e até para o mundo, e os investimentos em infraestrutura são precaríssimos, são poucos, ou quase que nada. Se nós vermos, e como a própria imprensa divulga, nem os tapa-buraco conseguem fechar. Então, realmente, a gente fica triste ver cenas, né, e estatísticas tão desanimadoras, mas, infelizmente, são os reflexos que o nosso governo nos impõe. Ou seja, nós não temos, de fato, um reconhecimento à altura daquilo que se produz no estado. Santa Catarina, e até diria mais, a região sul, ela é muito prejudicada. Ela arrecada, ajuda e paga muita conta a nível nacional que ela não deveria pagar. Os levantamentos que nós temos em 2015 mostram que nós tivemos uma despesa de 2,5 bilhões, o que equivale a 1% do PIB catarinense, com relação ao custo socioeconômico dos acidentes. Então isso demanda, por questões da nossa malha rodoviária bastante precária, precisamos resolver essa questão de Santa Catarina. E o custo dessa tragédia é enorme. Além das perdas de vidas humanas, mais de 400 mil pessoas ficam com sequelas. Grande parte, trabalhadores impossibilitados de retornar ao trabalho. Em Santa Catarina, mais de 1/3 do orçamento dos hospitais é gasto com acidentes de trânsito. Então a indústria está fazendo, e ela tem que fazer uma conscientização nos nossos colaboradores, que eles se cuidem mais no trânsito. E nós temos que também, nos nossos políticos, cobrar deles um meio de transporte coletivo melhor, umas estradas melhores para locomoção. Que às vezes a pessoa mora tão longe da empresa, ela é tão difícil, não tem como chegar na empresa, ela tem que comprar uma moto. E ela pegou a moto, ela está com a cara para bater ali, ou culpa dela ou dos outros. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, os acidentes com motocicletas ocupam quase 40%, 50% dos leitos disponíveis. Precisamos fazer uma grande... E tem uma repercussão, claro, na economia, pelo afastamento do trabalho, mas tem também o lado humano, o lado pessoal, né, cujas vítimas às vezes ficam ou falecem ou ficam incapacitadas de retornar ao trabalho. Como diminuir os impactos dessa tragédia? Além da educação e da fiscalização, outro fator que pode ajudar a reduzir as estatísticas é o investimento em infraestrutura. O Brasil investe hoje 16% do PIB em infraestrutura. Isso é insuficiente para suportar um crescimento maior do que 3% ao ano. Então, países concorrentes brasileiros têm todos investimentos muito superiores ao que nós temos. Como exemplo, a China investe em torno de 40% a 45% do PIB. Nós estamos com baixo investimento. Por conta disso, as nossas ferrovias, as nossas rodovias estão ultrapassadas. Então, por consequência, nós temos um custo de produção maior, nós temos esse número vergonhoso de acidentes e nós temos essa dificuldade de as pessoas se locomoverem aqui no país. Então nós temos que fazer um grande esforço, e os estudos
tem esse sentido de mostrar que nós temos que fazer uma grande campanha, de um lado, de educação aos condutores dos veículos, mas, de outro lado, de melhoria das condições de nossas estradas, que têm trajetos e certos períodos, certas partes da estrada são propícias aos acidentes e deveriam receber uma manutenção e conservação prioritária. Infelizmente, o nosso país ele optou pelo transporte rodoviário. O ferroviário, que poderia estar competindo nesse momento e transportando tudo aquilo que deveríamos estar fazendo e produzindo nesse país, deixou-se de lado. Novamente, o poder público não verificou isso lá já nos anos 50 e 60. Quer dizer, quanto tempo nós tivemos aí para corrigir isso? Isso vem desde o governo Juscelino Kubitschek, com a implantação de rodovias e não optando pelas ferrovias. Nós temos trabalhado sempre em duas dimensões. Uma é que precisamos melhorar as condições das rodovias, porque este é o modal que nós temos hoje em Santa Catarina, disponível para o escoamento da nossa produção e para a mobilidade das pessoas. Por outro lado, nós deveríamos atacar imediatamente a questão do modal ferroviário, né? Mas não adianta nos iludirmos que o governo não tem recurso. O que o governo deve fazer, e nós não compreendemos porque não fez ainda, é licitações para atrair investimentos do setor privado. Outro assunto da reunião da Fiesc foi saúde e segurança do trabalhador. Quem abordou o tema foi o americano Ron Goetzel, da Johns Hopkins University e também da IBM Watson Health. Meu trabalho é voltado para a pesquisa que liga a saúde dos trabalhadores com a produtividade. Se você está saudável, qual é a sua produtividade no trabalho? Então, se você não está dormindo o suficiente, se não está se alimentando corretamente, se não está fazendo atividade física, se tem sobrepeso, hipertensão, estresse demais, não vai trabalhar muito bem. Você precisa estar saudável para trabalhar bem. E as empresas que dão apoio aos seus colaboradores têm melhor desempenho, podem produzir mais e as pessoas ficam mais felizes ao trabalhar para essas empresas. Se você melhorar a saúde e o bem-estar, os custos diminuem e a produtividade aumenta. Então, o que as empresas podem fazer é dar aos trabalhadores mais oportunidades de ter um estilo de vida saudável, oferecer alimentos saudáveis no refeitório, ter um local destinado à atividade física e flexibilizar o horário de trabalho para que não precisem ter jornadas longas. Se você tem gerentes que pressionam dizendo que você precisa trabalhar mais e mais, sem te dar flexibilidade, isto é ruim para a saúde mental. Também esteve presente no evento o Paulo Goulart, da K2K Investments. Ele falou sobre a companhia que oferece soluções financeiras para empresas e investidores que buscam opções alternativas. Na verdade, a nossa empresa ela faz exatamente a reestruturação das empresas que têm necessidade. Ou seja, nós damos acesso a esse funding, esse capital de giro mais barato do que você tem hoje no mercado financeiro nacional, porque nós trabalhamos com recursos estrangeiros. E nós também fazemos reestruturação e apoiamos a reestruturação em gestão, governança e assessoria financeira a essas empresas. Então nós entramos na empresa, encontramos um diagnóstico do problema que está acontecendo, ou dos diversos problemas que estão acontecendo. A falta de caixa, de novo, é uma consequência de uma série de problemas. E nós tratamos esses problemas, preparamos a empresa e fazemos o aporte. Não apenas daquela necessidade pontual, mas do problema como um todo. Se a gente o empresário enxerga um problema de 10 milhões, 50 milhões naquela data, a gente avalia a empresa para os próximos 5 anos, a gente enxerga um problema de 100 milhões, o volume de nosso aporte, dependendo da situação de correção dela no tempo, é dos 100 milhões. A gente aporta os 100 milhões. Desde que, claro, o empresário se comprometa a seguir certas normas, certas regras, né?
Mas esse é o nosso trabalho, é em apoiar o empresário, apoiar a indústria de Santa Catarina, apoiar os comércios, os serviços aqui, como nós já fazemos em outros locais pelo Brasil.